Oi, gente. Meu nome é Luísa e eu vou ministrar para vocês a aula de revisão 6 de Química. Eu mandei um formulário do Google perguntando quais seriam as aulas que vocês estão com mais dificuldades e quem ganhou foi funções inorgânicas. Então, existem 4 principais funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. E elas foram definidas por Arrhenius, que identificou os íons dos ácidos, bases e dos sais. Então, os ácidos. Os ácidos, eles são compostos covalentes, ou seja, eles compartilham elétrons nas suas ligações. E eles têm a capacidade de ionizar quando colocados em água e formam cargas que liberam o H+, como único cátion. Eu coloquei aqui do lado alguns dos principais ácidos e suas aplicações, peguei da toda a matéria. Inclusive, qualquer coisa, se puderem pesquisar, é bom você saber pelo menos alguns deles, ter na cabeça, porque esses aqui são os mais corriqueiros, sempre acabam aparecendo nas provas. Então, eles podem ser classificados por diversos fatores. Por exemplo, pelo número de hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser monoácidos, diácidos, triácidos ou tetraácidos. Coloquei aqui as fórmulas dos que eu coloquei no primeiro, para vocês poderem até treinar. E eles também podem ser classificados pela força. Eu não sei como foi que a professora deu para vocês esse assunto. Mas como eu encontrei algumas questões sobre esse método aqui, eu vou colocar ele. Que é pelo alfa, que é o grau de ionização, que é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. E são 3 categorias: fortes, moderados e fracos. Os fortes, eles têm um grau de ionização superior a 50%. Os moderados, eles têm um grau de ionização entre 5% e 50%. E os fracos é inferior a 5%. Aí esse seria o macete, que eu acho que foi como a professora deu para vocês, que é o número de oxigênio menos o número de H+, vai dar 3 se é muito forte, 2 se é forte, 1 se é moderado e 0 se é fraco. Simples também. E eles podem ou não conter o elemento oxigênio em sua estrutura. Os hidrácidos, eles não contêm oxigênio. E os oxiácidos, eles contêm oxigênio. Também bem simples. E como a nomenclatura? Então, a nomenclatura do ácido normalmente é número X de hidrogênio mais um ânion que vai compor o ácido e também a nomenclatura. Por exemplo, se a terminação do ânion é eto, por exemplo, se é um cloreto, a terminação do ácido vai ser clorídrico. Se for ato, se for um clorato, vai ser clórico. E se for nitrito, vai ser nitroso. Eu trouxe essa porque eu acho que a professora deu outro exemplo de nomenclatura e eu quero trazer algo diferente para ver se vocês conseguem fixar de uma maneira melhor. Infelizmente, eu não tive acesso à aula da outra professora. Então, as características dos ácidos. Eles têm um sabor azedo, eles conduzem corrente elétrica porque eles são soluções eletrolíticas. Eles formam gás hidrogênio quando eles reagem com metais, tipo magnésio e zinco. E eles formam gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio. Alteram para uma cor específica os indicadores ácido básico, por exemplo, a fenolftaleína, que fica, se eu não me engano, ela fica rosa, mas posso estar errada. Tá, agora vamos para o exercício. Esse exercício nós temos 4 afirmações e nós temos que descobrir qual é a correta. A ela nos diz que o 3, a afirmação 3 e a afirmação 4, que esses dois ácidos, eles são ácidos fracos. E não são. O ácido 3 é um ácido forte, porque o grau de ionização dele está a 97%. O B, ele nos traz que o primeiro ácido, que é da afirmação 1, e o ácido 2, eles são ácidos fortes. E não. O ácido 2 é um ácido fraco e o ácido 1 é um ácido moderado, porque o grau de ionização dele está a 27%.
D, ele traz que o segundo ácido é um ácido semiforte. Não, ele é um ácido super fraco. O grau de ionização dele é menos de 1%. E me sobra a alternativa C, que diz que o primeiro é um ácido semiforte. E realmente, ele é um ácido semiforte. Ele está entre 5% e 50%. Então, a alternativa seria C. Esse outro aqui, ele traz uma continha para a gente. Ele fala, após a ionização de um ácido em água, observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Com base nessa afirmação, nessa observação, a porcentagem de ionização do referido ácido era... Essa foi a questão que me fez querer trazer esse negócio. Então, o número de partículas ionizadas é X. O número de partículas não ionizadas é Y. E a partícula total é Z, que é X mais Y. Ok? Ok. A questão não informa o número de moléculas. Ela só disse que é 4 vezes maior que o de moléculas não ionizadas. Portanto, ela só nos disse que o número de moléculas ionizadas é 4 vezes maior que o de não ionizadas. Portanto, o X, que é a partículas ionizadas, é 4Y. Então, Y é X dividido por 4. Então, fica esse parâmetro. Se a ionizada é 4 vezes a não ionizada, então X é 4Y. E tudo mais. Aí, agora é uma conta simples. Se a gente... a total é Z, então Z é igual a X mais Y. Então, a gente tem que colocar tudo para o mesma variável, X. No caso, a gente escolheu X. X é igual a X sobre 4. Mas a gente poderia também ter escolhido... essa é melhor. Aí, fica 5x dividido por 4. Então, a gente já sabe que é isso. Que a soma total, todas as partículas, é 5x dividido por 4. Então, a gente vai aplicar a fórmula de grau de ionização. A gente sabe o número total de partículas, de moléculas, que é esse aqui. E a gente sabe qual é o número de moléculas ionizadas, que é X. Então, é só fazer X dividido por 5x sobre 4, que vai dar 4x sobre 5x, a gente corta o x, e vai dar 4 dividido por 5, que vai dar 0,8 ou 80%. Então, é a letra E. Espero que tenha ficado claro. E a gente agora vai falar sobre as bases. Então, as bases, elas são compostos iônicos formados por cátions. Na maioria das vezes, são cátions de metal, que se dissociam em água e liberam o ânion hidróxido. Então, também coloquei aqui algumas bases que são as mais corriqueiras e suas aplicações. Para a classificação, elas também seguem aquela pelo número de hidroxilas, no caso, aquela era o número de hidrogênios ionizáveis, aqui é o número de hidroxilas, sendo monobases com apenas uma, dibases com 2, tribases com 3, tetrabases com 4. Tranquilo. E elas também têm uma classificação pela sua força. As bases, elas medem pelo grau de dissociação, não pelo grau de ionização. Quanto maior o valor, mais forte é a base. Esse aqui eu trouxe porque eu trouxe no artigo, mas eu não achei nenhuma questão disso. Então, as fortes, elas possuem um grau de dissociação praticamente 100%, como os metais alcalinos ou os alcalinos terrosos, com 2 exceções. E os fracos, que eles têm um grau de dissociação inferior a 5%, mas aqui a gente já tem uma dica muito boa, que é as fortes, normalmente são metais alcalinos e alcalinos terrosos, com 2 exceções. E os fracos, o resto. E também pela sua solubilidade em água. Então, as
as bases de metais alcalinos e amônio, os metais alcalinos são esses aqui, amarelinhos. Metais alcalinos e amônio, elas são solúveis em água. As de metais alcalinos terrosos, elas são pouco solúveis. Fica aquela coisa estranha. E os praticamente solúveis são todas as outras bases. E pela nomenclatura. Então, com bases com carga fixa, é dada bem tranquilamente, que é hidróxido de e o nome do cátion. Hidróxido de lítio, de magnésio, de prata, de zinco e alumínio. Quando tem carga fixa. Quando ela tem uma carga variável, a nomenclatura pode ser de duas formas. Hidróxido de, nome do cátion, mais o algarismo romano indicando a carga do cátion, ou hidróxido mais o nome do cátion e cooso, dependendo do NOx. Pode ser hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso, hidróxido de cobre 2, hidróxido cúprico. Então, varia do que, como a questão vai pedir para vocês. O NOx, para quem não lembra, é dado por 2 vezes o número de oxigênio menos o número de H, de hidrogênio. Se for o maior NOx, né? Por exemplo, se o cobre mais tiver maior NOx do que o cobre 2 mais, então quer dizer que vai ser ICO. Se não, vai ser ouro. Eu particularmente prefiro e vejo mais essa primeira forma de nomenclatura. Mas é importante saber. As características das bases. A maioria são insolúveis em água, elas conduzem corrente em solução aquosa, são escorregadias e quando elas são colocadas para reagir com ácidos, elas formam sal e água como produto. E elas alteram uma cor específica ácido básico, como também os ácidos. Então, o exercício é esse aqui. Quais são as fórmulas das bases formadas pelos respectivos cálios? Ouro 3+, ferro 2+, chumbo 2+, sódio mais e eu acho que isso é manganês 4+. Então, vamos começar pelo ouro. O ouro, ele tem 3 elétrons, 3 prótons, elétrons. Tem 3 sobrando aí. Então, ele vai precisar de 3 hidroxilas. A gente já descarta a A e a D só nessa. O ferro, ele precisa de 2 hidroxilas. Então, a gente continua com B, C e E. O chumbo precisa de 2. O chumbo precisa de 2 também. O sódio precisa só de 1 mesmo. E o manganês precisa de 4. Então, o que tem de errado que está acontecendo em algumas delas? Por exemplo, a B. A B, ela bota 2 moléculas de ouro. Se fossem 2 moléculas de ouro, a gente precisaria de 6 moléculas de hidrogênio. Então, não é a B. Aqui, na C, a gente não precisa de 2 moléculas de hidroxila. A gente precisa só de 1. Sobra, então, para a gente a letra E, que tem todos os requisitos para fazer essa junção. Na exercício 2, é uma de soma de alternativas. Colocou aqui as 4 alternativas e trouxe 4 afirmações. Então, a base 1, que é a hidróxido de sódio, é uma base de metal alcalino considerada forte? Não, é uma base considerada fraca. 3 e 4.
são bases consideradas insolúveis em água? É o hidróxido de magnésio e o hidróxido de cobre. Cobre 2, se eu não me engano. São consideradas insolúveis em água? Não, não são. Se eu não me engano, o magnésio ele é pouco solúvel. 4. A 1 e 2 são monobases? Sim, são, porque elas só têm uma hidroxila. E a equação Mg2OH se dissocia com Mg2 mais 2OH? Então, a 4 e a 8 estão corretas. Seria, na alternativa, estaria lá 12, para vocês marcarem. Agora a gente vai falar sobre os sais. Eles são compostos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH. Um sal, ele pode ser obtido em reação de neutralização, um ácido e uma base. Então, pega-se o cátion da base e o ânion do ácido e juntam-se no sal. Trouxe aqui também alguns dos mais comuns de suas aplicações e vamos continuar. Eles são dependendo da sua solubilidade em água. Os mais comuns, os solúveis, são os nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos, com algumas exceções dessa tabela. E os insolúveis são os sulfetos, carbonatos e fosfatos, que também trazem suas exceções, e a tabelinha está aí para ser estudada. E pelo pH. Podem ser neutros, ácidos e bases. O que é que vai dizer isso? Claro que, quando eles forem dissolvidos, diminui o pH. E o que é ser? A presença de, por exemplo, de cátions H+, que vão ficar dissolvidos por aí e que vão fazer ficar mais ácidos. Ou de substâncias mais básicas, por exemplo. Quando o cloreto de amônio ele é dissolvido em água, fica um NH4 e um Cl-. Cátions, eles têm a tendência a deixar a água mais ácida. E esse de baixo, que eu não sei o nome, quando ele é dissolvido, fica o CH3, se eu não me engano. Não, fica esse CH3CO mais o Na menos, CO2 menos, mais o Na menos, mais. Se eu não me engano. Pode ser que eu esteja falando besteira. Não me recordo. Mas é isso. Pronto, a nomenclatura. Então, a nomenclatura tem algumas regrinhas e eu coloquei aqui uma tabela com os nomes dos ânions e dos cátions. Porque a gente vai pegar o nome do ânion e juntar com o nome do cátion. Por exemplo, cloreto, ferro 3, cloreto de ferro 3, sulfato de sódio, nitrito de potássio, brometo de cálcio. É um nome que vai juntar os dois que tem ali um só. Eu coloquei esse link aqui com a tabelinha. Eu vou mandar esse negócio para vocês, esse slide. Então, as características dos sais. São compostos iônicos, são sólidos e cristalinos, eles sofrem evolução em altas temperaturas e eles conduzem corrente elétrica em solução e possuem sabor salgado. Vamos fazer um exercício agora. Então, colocou aqui uma lista de íons e pediu para a gente essa alternativa que indica os nomes e as fórmulas que esses íons formam.
sulfato de lítio, sulfato de magnésio, nitrato de ferro 3. O correto aqui seria a letra C. Porque esse daqui tá errado. Acho que, se não me engano, nem existe o nitrato de ferro 3. Sulfato de magnésio também, que eu creio que não existe. A gente tem que ver duas coisas. Duas coisas são importantes. A carga deles e a quantidade de ligações. Por exemplo, esse aqui, o sulfato de magnésio, estaria certo se não tivesse esse doisinho aqui embaixo. Porque o sulfato, ele já tem um 2 menos. E o magnésio tem um 2 mais. Então, isso aqui está incorreto. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Esse daqui do fosfato de ferro. O ferro, ele já tem um 3 mais. E o fosfato, ele já tem um 3 menos. Então, eles já conseguem se juntar. Então, a correta aqui seria a C mesmo. Pronto. Aí aqui, a gente tem outra sobre íons. Ele considerou uma solução que possui o íon de prata, o íon de cálcio, o íon de alumínio e o íon nitrato. Se a gente colocar cloreto aí, um íons cloreto, vai ocorrer a formação de um sal solúvel branco que vai se precipitar no fundo do recipiente. Aí ele pede para a gente determinar a fórmula desse sal. O cloreto, para quem não sabe, é o Cl-. Considerando que nós temos que ter um equilíbrio entre as cargas, nós temos um Cl-. Qual deles poderia se juntar com o Cl-? Claro que só o íon de prata, porque ele só tem um mais um. Então, a resposta correta seria a letra A. Então, óxidos. Os óxidos são compostos binários que podem ser iônicos ou moleculares e eles têm dois elementos. Eles possuem o oxigênio na sua composição, só que ele é o elemento mais eletronegativo. Eu coloquei aqui alguns óxidos e essas aplicações. Então, eles têm as suas classificações pela ligação química. Por exemplo, os iônicos, eles são oxigênio com metal, óxido de zinco, óxido de magnésio e tal. Os moleculares são oxigênio com elementos não metálicos, que é bem tranquila essa parte. E com as suas propriedades, eles podem ser básicos, ácidos, neutros, peróxidos ou anfóteros. Os básicos, eles alteram o pH, solução maior que 7. Os ácidos, quando eles reagem com a água, eles formam ácidos. Os neutros, eles não reagem. Os peróxidos, eles acabam formando água oxigenada. E os anfóteros, eles podem se comportar como ácidos básicos. Nomenclatura. Então, os óxidos iônicos, com a nomenclatura deles, com carga fixa, fica óxido mais o nome do seu metal que está do lado. Quando ele tem carga variável, fica a mesma coisa. Óxido com o nome do seu metal e a carga dele. Os óxidos moleculares, eles colocam o número de moléculas de oxigênios que tem. Por exemplo, só tem um oxigênio, é monóxido de carbono. Se tem 5 oxigênios, pentóxido de nitrogênio. Colocam a quantidade que tem na molécula. As características dos óxidos são substâncias binárias, são formadas pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Os óxidos metálicos.
ao reagir com ácidos, formam sal e água, e os não metálicos, ao reagir com bases, formam sal e água. Vou começar o primeiro exercício. Ele deu algumas equações. E ele pede para a gente tirar uma conclusão sobre isso. O óxido de potássio, ele é um peróxido? Não. Não existe uma possibilidade de, quando a gente colocar em água, esse óxido ele formar água oxigenada. É um óxido ácido? Também não. Porque ele não vai liberar nenhum cátion, ele vai liberar o K2. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Acho que vocês estão entendendo. Mas tudo bem, falar com o computador é assim mesmo. O pentóxido de nitrato, não lembro. É um óxido duplo ou misto? Não. E é um óxido básico? Também não. O correto é a letra B. O K2 é um óxido básico. E esse daqui, o B, ele não reage com água. Então, ele ficaria tranquilo na D. Então, o ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, que é uma substância constituída principalmente por óxido de ferro férrico ou óxido de ferro 3. Ele pede para a gente dizer qual é a fórmula. Então, lembrando que o ferro, ele pede duas no caso do óxido de ferro 3, ele pede 3 moléculas de para se ligar. Tem que ter 3 elétrons livres. O nosso oxigênio, ele só tem 2 elétrons livres. Então, o primeiro já não dá, porque o ferro ficaria sobrando 1. O segundo é muito ferro para pouco oxigênio, também não daria. Esse aqui é muito oxigênio para pouco ferro. E esse daqui também é muito ferro para pouco oxigênio. Então, o correto seria a letra D. Se o ferro ele precisa de 3 e o oxigênio precisa de 2, se a gente trocar, fizer o X, 2 ferros e 3 oxigênios, a gente vai ter 6 elétrons que um precisa e 6 elétrons que um vai doar. E vai dar tudo certo. Letra D. Então, eu mandei uma folhinha para vocês com vários exercícios e que para vocês treinarem. Gente, olha, química é treino. Eu sei que tá um saco essas aulas remotas, esses vídeos, essas videoaulas. A gente não sabe como fazer direito. Você fica desmotivado, eu sei, porque tá acontecendo isso comigo também. Principalmente na faculdade, tá terrível. Mas vamos treinar. Qualquer dúvida, tem os monitores para tirar as dúvidas de vocês. E eu não vou passar o slide porque tem o gabarito. E é bom que vocês tentem fazer e depois chequem com o gabarito. Tchau, tchau.